Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar uma aula super bacana. Vamos finalizar o capítulo 3 e o tema também é bastante interessante: controle de informação, rede globais de informações. Menino, hoje você vai compreender como proteger suas informações diante das fake news. Fake news, certo? Esse é o livro de Geografia Geral e do Brasil dos anos. E você, professor, muito obrigado por escolher essa temática para ser aí o carro-chefe da sua aula. Aos alunos, muito obrigado por você estar assistindo e vamos seguir com a nossa aula. Vamos lá, gente. Você acredita tudo que lê na internet? Você já praticou, melhor, vamos colocar assim, você já compartilhou uma fake news? Olha que eu também confesso, já cometi alguns erros de praticar, ou melhor, de compartilhar fake news sem antes verificar a veracidade daquela informação. Lembro que uma certa vez um amigo me avisou urgentemente, eu tenho uma página de notícias que eu compartilho, né, na internet, no Facebook, e um amigo falou: olha, você compartilhou uma fake, te apague lá porque aquilo dali não existe. Por quê? Havia uma preocupação só da minha parte, só de compartilhar, mas nunca verificar antes o conteúdo para depois compartilhar. Então acabei cometendo, né, essa situação. Eu vou te mostrar aqui para você esse link sobre como surgiu o fake news e quais são os perigos dela no Brasil escola. Eu gostaria que você acompanhasse e entendesse sobre isso daí. Veja só, aqui nessa página que mostra para a gente, ela vai trazer para você uma informação bastante interessante, tá? Qual é? Bom, veja que tudo que você tem que ler, você tem que procurar saber sobre essa informação, tá? A palavra fake, vou até fazer um zoom aqui para você, tá? A palavra fake, ela quer dizer o quê? Vamos lá. Fakes são notícias falsas, publicadas por veículos de comunicação, como se fossem informações reais. Esse tipo aí de texto, certo? Que você vê aí no teu celular, em sua maior parte, é feito e é divulgado com objetivo único, de tentar legitimar um ponto de vista ou pode prejudicar uma pessoa ou um grupo, uma empresa. Comumente as pessoas sempre usam figuras públicas. Então a fake news tem um grande poder viral, porque ela se espalha rapidamente. Depois, quando ela se espalha, para ter esse controle se torna até complicado. Então as informações falsas apelam para o emocional do eleitor. Às vezes a pessoa fala: o fulano de tal morreu. Você já deve ter ouvido muito dessa informação: fulano de tal morreu. A pessoa passa essa informação para você, dando a credibilidade que é verdadeiro, e de repente, quando você vai, ouve, ou tem uma curiosidade em saber, né? E de repente a pessoa nem morreu, ou seja, a pessoa está lá vivinha e alguém, por maldade, mentiu, né? Passando uma informação falsa. E quem acaba se prejudicando é você que passou a informação falsa. Por isso, tome muito cuidado com o que nós divulgamos, o que nós ouvimos dos outros. Então, o poder da persuasão dos fake news é maior em populações com menor escolaridade. O que quer dizer isso? Ou seja, a pessoa que não tem um conhecimento sobre a internet, que ela não tem uma percepção como você tem de ver que aquela informação vindo daquela pessoa pode ser falsa, então ela pode acreditar pela sua inocência e acabar divulgando também. E às vezes ocorre até nas redes sociais para obter mais informações, certo? Então, olha, quando alguém divulga alguma coisa, antes de você circular, você tem que ter o maior cuidado. Agora, como surgiu essa palavra? Olha só, surgiu aonde? Esse termo fake news começou a ter força em 2016, quando que o presidente dos Estados Unidos, na época em que os conteúdos falsos sobre a candidata de Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de quem? De Donald Trump.
Donald Trump foi o maior seguidor e divulgador de fake news da história dos Estados Unidos. E aí, ó, por ser um recente, a palavra fake news, às vezes a gente acaba esquecendo que aquela informação pode não ser verdadeira. Então, as fake news sempre estiveram presentes ao longo da história, só que ela tomou uma nomenclatura, uma razão tão mais importante a partir dos exemplos ocorridos ali nos Estados Unidos pelas mentiras que estavam sendo pregadas. E falaram da candidata Hillary Clinton, né, de uma tal forma que o povo acreditou e deixou de votar nela para votar no Donald Trump. Você vê que ironia da situação. Então, como é que funciona? Há uma produção de veiculação de fake news que constitui um verdadeiro mercado e ganha-se dinheiro com isso por mentir. Mas quem divulga isso daí acaba trazendo consigo grandes prejuízos. Por exemplo, as eleições, né? Quantas mentiras não poderão inventar de um determinado candidato A, B ou C, falando que ele desistiu, falando que ele roubou, tal, e na realidade o povo, sem informação, sem uma escolaridade, pode acreditar na informação, certo? E gerar um grande problema. E para tirar isso da cabeça das pessoas com baixa escolaridade é muito complicado, né? Não tem aí, você não conhece um ditado que alguém deve ter levantado um fake news falando que a vacina para os idosos mata, né? E você sabe que você tiver idosos, nem todos, né? Mas tem uma pequena minoria que não toma vacina porque tem medo, porque pode matar os velhinhos. Porque alguém levantou essa falsidade sobre as vacinas para os idosos. Bom, gente, quando eu trato sobre isso daí, eu trago também uma outra situação dessa importância, tá? Então, quando eu digo aqui, você acredita tudo que você lê, então é interessante você ficar ligado nas informações. Sendo assim, se tem dúvida, pesquise. Agora, antes de começar, você tem que relembrar 7 tipos de fake news. Então, vamos lá. É importante você ficar ligado. Primeiro, o conteúdo fabricado. 100% falso criado para enganar as pessoas. Então, o conteúdo sempre traz esse tipo de situação. Segundo, que você tem que entender, o conteúdo do impostor. As afirmações falsas das pessoas, empresas, marcas reais. Ou seja, às vezes ele usa uma figura, a pessoa nem sabe e o impostor traz uma informação errada. Terceiro ponto é quando o conteúdo é manipulado. Ou seja, a informação verdadeira foi distorcida para enganar o eleitor. De repente, uma palavra, uma frase em que alguém usou, certo, de uma forma, e alguém que ouviu transformou ela numa mentira, modificando a intenção do sentido da frase, daquela que diz para as outras pessoas. O outro quarto conteúdo é o conteúdo enganoso. Uso falso de informação para difamar alguém ou algum tema. Você já percebeu que existem sites falsos? Por exemplo, quando passa aí no Facebook, divulgando preço de computadores abaixo do preço de mercado, preço de carro, preço de moto bem abaixo do preço de mercado, então é um site com conteúdo falso e enganoso. Quantas pessoas não têm caído, não é verdade? Falso contexto, informação real compartilhada em um contexto falso. Outra, falta de conexão. O título ou a chamada notícia não condiz com o conteúdo. Então você tem que prestar atenção nisso. Às vezes o título e a notícia que está ali não tem nada a ver. Há uma sátira e paródia, ou seja, não tem intenção de prejudicar, mas pode enganar o leitor. Ou seja, uma imagem distorcida, às vezes tem uma imagem de uma pessoa que o original é de uma forma, mas alguém chegou naquela imagem e fez uma modificação no Photoshop, ou outro tipo de editor de imagens, colocando uma pessoa numa situação constrangedora, e que às vezes pode te enganar também, dependendo da situação, certo? Bom, no seu livro, ele traz sobre isso daí, como identificar e não compartilhar fake news. Primeira coisa, ele traz para você aqui, que eu vou fazer até a marcação para você acompanhar, certo? Marca texto. Primeira coisa, não leia só o título e se acreditando tudo que você lê.
certo? Esse daqui é uma estratégia muito utilizada pelos criadores de conteúdos falsos na internet, né? Fulano de tal morreu, aí a pessoa acredita e vai lá e divulga. Outra situação, verifique quem é a pessoa que divulgou aquilo dali. Se não tiver, é falso, porque você precisa saber quem foi que escreveu determinado texto, certo? Para ter credibilidade. Quando você faz essa checagem, então você pode perceber que a notícia foi assinada por alguém e que você nunca viu. Tá entendendo? Uma notícia pode ser assinada por alguém que você nunca viu, certo? Se você não conhece, por que aquela informação pode ser verdadeira? Aí você tem que fazer pesquisa em outros sites. Colocar assim, por exemplo, fulano de tal dos Anzóis é fake, né? Você coloca aquela informação que você leu, coloca na internet, coloca na frente é fake e interroga. Aí, lógico, vai aparecer informações falando sobre aquilo. Outra, veja se você conhece o site que está divulgando aquilo dali. Se for um site conhecido, né, da sua veracidade, lógico, haverão outros sites falando quase da mesma situação, certo? Não tem perigo disso daí acontecer. Continuando, o quarto ponto é você observe o texto se contém erros ortográficos, porque quando ela é mal intencionada, com certeza a pessoa cometerá deslizes na parte gramatical, certo? Isso acontece muito. Bom, outra, o quinto, olha a data da publicação. É importante olhar a data de publicação. Às vezes você deu uma informação e acredita, e é um fato que ocorreu lá no passado que já foi esclarecido. Tá entendendo? Então pode ocorrer muito disso. Então sempre tem que se ligar. E também não compartilhe vídeos, né? Às vezes eu vi uma amiga no Facebook compartilhou um vídeo de uma publicação de uma criança perdida na rodoviária do Distrito Federal. E olha, era um conteúdo de 2016. Nós estamos em 2022. Aí fui comunicar lá, esse texto é antigo. A pessoa até riu, né? Porque não prestou atenção no informe que ela mesma compartilhou de uma outra pessoa. Sexta questão, você não pode saia da bolha da rede social, porque a rede social que você acompanha pode lhe pregar muitas mentiras, certo? Então desconfie de todo tipo de informação que está sendo veiculado. E outra, sétima, tome cuidado com o sensacionalismo, certo? Por qual motivo? Elas tendem a conter palavras falsas que podem despertar emoções e que o público, não entendendo, estará cometendo um deslize muito grande. E aí você pode acabar acreditando que é verdade, certo? Então, se tiver numa manchete uma foto, um meme ou vídeo que comova uma pessoa ou que fale diretamente com aquilo que você acredita, então você tem que duvidar, porque pode ter sido feito para isso, para você acreditar que é verdade. Por isso que se pergunta, você costuma tomar alguns desses cuidados ao ler as notícias? Se sim, parabéns. Se não, está na hora de você rever essas informações que está aí no seu livro. Mas olha só, a nossa aula acabou. Coloquei aqui próximo fake news, mas foi só uma repetição de slide. Forte abraço e tudo de bom na tua vida e muito obrigado por você ter assistido a nossa aula. Até a próxima. Bye, bye.